pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo, no canal da Stack, mais um vídeo na nossa playlist de engenharia de dados, aqui nesse canal que vem impulsionando pessoas e organizações na ciência de dados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o Amazon EMR, e como usar o Spark na AWS. Esse vídeo vai ser um vídeo bem teórico, tá certo? A gente não vai partir para a prática nele, porque vai existir um outro vídeo em que a gente vai falar de forma mais prática sobre a Amazon EMR e sobre o Spark na AWS. O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação do que é esse Amazon EMR, mais ou menos como ele funciona, algumas das suas funcionalidades, e qual é a função dele, entendeu? Qual é o objetivo de existir esse recurso, esse serviço da AWS, certo? Então já deixa avisado que esse vídeo vai ser bem teórico, e depois vai existir um vídeo prático. Quem acompanhar o canal vai poder ver. Eu sou Henrique Santos, engenheiro de dados, e vamos para o vídeo. Então, para começar a falar de Amazon EMR, vamos falar um pouco sobre o que é Big Data, Big Data é um conceito a respeito de dados, e nesse conceito você vai falar um pouco sobre como que você caracteriza uma fonte de dados ou uma série de fontes de dados como Big Data. Isso vai depender de volume, velocidade, variedade, valor e veracidade dos dados. Podem ser dados mentirosos. E aí, quando a gente chama de Big Data, são fontes de dados ou conjunto de fontes de dados que geram dados em grande volume, que geram dados em grande velocidade, que geram dados de grandes variedades por muitas vezes, Esses dados têm muita veracidade, Eles são dados verdadeiros, são verídicos, são confiáveis e tem um valor no dado, é um dado que pode servir para entender o comportamento de algo. Não é um dado aleatório, é um dado que pode servir para entender um certo comportamento. Como por exemplo aqui a gente pode ver nesse exemplo aqui vários dados. Por exemplo, aqui fala government e corporations, tem um carro. Você poderia ter um dado de telemetria desse carro para entender que trajeto esse carro fez, Pode ser dados de segurança aqui, Então quando fala de Big Data, a gente fala de várias fontes de dados e de dados que podem gerar algum valor. Dados aqui do Twitter para entender como as pessoas estão pensando, que elas vão fazendo tweets, vão criando seus comportamentos ali. Você analisando esses dados, você entende como as pessoas estão pensando, Dados aqui do LinkedIn podem revelar algumas coisas a respeito do mercado de trabalho, vagas, ofertas de emprego, qual está sendo a média salarial em algo, qual o trabalho que está tendo mais vagas, que está sendo mais solicitado, Então o Big Data ele envolve isso, ele envolve várias fontes de dados, Ele envolve volume, envolve velocidade, variedade, valor e veracidade. E por muitas vezes isso vem de várias fontes de dados, que são de certa forma compiladas para poder serem analisadas e daí gerar uma certa informação, que essa informação tem um valor, tem uma importância. Mas vejamos, com todo esse volume de dados, com esse Big Data, como é que a gente pode tentar analisar isso? Um computador normal, assim, de casa mesmo, que você usa, até esse que você pode estar usando para assistir, certamente ele não consegue, Aí a primeira coisa que se pode pensar é em uma escalabilidade vertical. O que seria isso? Quando você está tentando processar algo com a sua máquina, ela não tem capacidade de memória RAM, você aumenta a memória RAM. Se o processador não consegue, você muda o processador para um melhor. Mas isso tudo em uma única máquina. Então você está fazendo uma escalabilidade vertical da sua capacidade computacional, certo? Porque você está pegando só aquela máquina e está escalando as capacidades dela, para poder processar os dados. Qual é a outra forma? É se você fosse para um processamento distribuído em uma escalabilidade horizontal, Então esse aqui é o modo mais comum de se trabalhar com Big Data, As pessoas vão buscar essa escalabilidade horizontal.
E isso significa o quê? Na escalabilidade vertical, certamente você iria tentar aumentar o poder computacional da sua máquina, mas chegaria um instante que não teria mais capacidade, né? Existem várias limitações que iriam impedir isso. E aí você poderia acabar agindo igual esse cara aqui da figura e arrumar um martelo no computador, né? E na escalabilidade horizontal a gente cria sistemas de cluster, né? Onde tem aqui vários computadores e esses computadores eles vão vão oferecer essa sua capacidade computacional para que eu possa, por meio deles, operar o sistema que eu quero, executar a tarefa que é necessária, tá certo? Mas aí a gente pensa, né, em clusterização. E o que é um cluster? O cluster é justamente isso, é um grupo de computadores que trabalham juntos, né? Esse aí então pode trabalhar junto para prover armazenamento, pode trabalhar junto para prover processamento, ou pode trabalhar junto para gerenciar esses recursos, né, para gerenciar alguns outros recursos, qualquer que seja, que você pode ter no computador. E alguns conceitos básicos de clusterização, né, que você precisa ter nós, e esses nós vão poder ser master ou worker, né? O que seria isso? Quando eu falo em nós na computação, em clusterização, é cada computador individual do cluster, né? Como essa figura que nós temos aqui, nós temos vários computadores, né, em um cluster. Então você tem um nó, é cada computador individual do cluster. Só que vai existir um nó master e o nó que é o worker, né? O nó master ele vai ser o responsável por gerenciar a distribuição de trabalho dos outros nós, certo? Seja gerenciando capacidade de processamento, seja gerenciando memória RAM, gerenciando armazenamento dos outros computadores. Ele vai gerenciar essas funções, vai gerenciar essas necessidades, vai gerenciar esses recursos computacionais, né? E os workers então vão executar as tarefas que forem passadas pelo nó master, tá certo? Mas para que isso aconteça, não é tão simples assim, né? Você precisa de uma plataforma para computação distribuída, né? Que vai ser, no fim das contas, um software que roda em Daemon, né? Quando a gente diz que o software roda em Daemon, ele não está realmente aparecendo na tela, você não vê ele, mas lá em segundo plano, vamos dizer assim, ele está operando algumas coisas, né? Então você tem esse Daemon, né? Uma plataforma para computação distribuída, que vai poder lhe ajudar a executar essa tarefa. Ou seja, você tem um problema do Big Data, tá certo? Esse problema do Big Data é resolvido pela clusterização, e a clusterização é resolvida por essas plataformas, né? Esses sistemas de computação distribuída. E aí o sistema mais comum, o mais utilizado, para não dizer o único, né? Mas é o projeto Hadoop. É o projeto Hadoop, que é um projeto que muitas vezes é chamado de SO para Big Data, porque ele faz exatamente isso, né? O objetivo do Hadoop é prover essa computação distribuída, né? É uma plataforma desenvolvida em Java, né, para computação distribuída, e que pretende operar realmente com grandes volumes de dados, tá certo? A ideia do Hadoop é justamente essa, né? Pegar grandes volumes de dados e operar com esses grandes volumes nessa computação distribuída, né? E aí a gente tem aqui uma imagem de uma coisa chamada ecossistema Hadoop, né? Porque existem vários softwares juntos dele, como por exemplo o HBase e o Hive, que isso aqui é bem para SQL, né? O Pig, que é para você escrever alguns códigos. Tem formatos de arquivo como o Avro, né? É um formato de arquivo, algumas coisas para orquestração, né? Como o Zookeeper, tá certo? O Scoop ajuda na orquestração, mas o core mesmo, o hard, assim, a coisa mais, vamos dizer, quase não pode dizer kernel, né, do Hadoop, mas uma coisa mais core, mais que faz o Hadoop funcionar mesmo, é baseado nisso aqui, olha, o MapReducing, que é para o processamento de dados, o Yarn, né, que vai processar os recursos vai gerenciar os recursos do seu cluster, e o HDFS, que é um outro programinha lá dentro do Hadoop, né,
responsável pela distribuição de arquivos no seu sistema. Então, de início, o principal objetivo do Hadoop também era mais esse aqui, né? Porque armazenar grandes volumes de dados é um problema muito sério. E aí, quando você tem o HDFS, você pode ter uma distribuição e alta disponibilidade desses dados, tá certo? Então, você tem essa distribuição de arquivos e alta disponibilidade, né? E aí o HDFS vai fazer justamente isso, vai distribuir esses arquivos e vai manter a disponibilidade, como assim, por exemplo. Aqui a gente tem, né, o NameNode, que seria uma parte do HDFS responsável por gerenciar essa distribuição no null master, né? Então a gente tem aqui esse roxinho, seria a mesma parte, tá certo? De um arquivo, né, que entrou aqui e ele foi particionado em 3 partes, olha. Aí então você pode pegar esse arquivo particionado, distribuir ele por vários sistemas de armazenamento, né? E depois, quando você necessitar, você pode pegar um pedaço daqui e um de cá, e se esse não estiver funcionando, não tem problema, porque você tem disponibilidade nos outros, tá certo? Então você consegue não só pegar uma capacidade de armazenamento maior, porque você tem várias máquinas em cluster, mas também você consegue criar uma disponibilidade maior, porque se fosse uma máquina só e ela der problema, você não tem onde buscar, né? Mas com o sistema do HDFS você consegue, ainda que uma ou duas máquinas deem problema, você tem essa replicação desses dados em outras máquinas, certo? De uma forma que você consegue buscar nelas também, né, esse arquivo. Então você tem um aumento de capacidade de armazenamento e de disponibilidade, né? Então a gente falou lá sobre HDFS, Yarn e MapReduce, né? O Yarn, o que é que ele faz? Ele gerencia recursos computacionais e monitora os jobs, né? As ações que estão sendo executadas nesses clusters, né? Ele vai gerenciar esses recursos computacionais como assim, provendo mais memória em algum instante, ou provendo mais armazenamento, provendo mais processamento, né? Memória, primeiro, quando eu digo memória RAM, né? Então ele vai conseguir gerenciar essas coisas, vai conseguir determinar em alguns lugares onde vai ser executada uma ação ou outra, né, por meio desse Yarn. E o MapReduce é uma outra feature, vamos dizer, não sei, um outro sisteminha dentro do Hadoop, né? Faz parte do ecossistema do Hadoop, que é responsável por esse processamento em larga escala, tá certo? Ele, né, leva o processamento aos servidores onde os dados estão armazenados. Então, qual é a ideia do MapReduce? Aqui eu trouxe um exemplozinho que seria para fazer uma contagem de palavras, né? Então você tem aqui 3 frases e ele quer contar palavras. Aí ele primeiro separa as frases do texto, né? Isso aqui é um exemplo só para a gente tentar entender melhor como o MapReduce funciona. Então você tem o texto, ele separa essas frases do texto e aí ele começa a contar as palavras em cada frase e organiza isso, tá certo? Né? Cada frase tinha uma palavra de cada coisa, ele organiza e aí ele soma e ele dá o resultado. Ou seja, ele pega um problema grande e divide esse problema grande em vários probleminhas para poder no final ter o resultado do seu problema, né? Você tinha um problemão e ele dividiu em vários probleminhas para resolver, tá certo? Em resumo, seria isso. E esses 3 sistemas, né, tanto HDFS quanto Yarn quanto MapReduce, são a base, né, o core do ecossistema HDFS. E como que a gente pode obter esse Hadoop, né? Como que a gente pode usar o Hadoop? Se você tem um servidor local, você pode, né, buscar o Cloudera ou o Hotworks. Hoje tem uma fusão dessas duas empresas. Já existiu também o MapR Technologies. Eu acho que ela está muito fraca, assim, não sei se ainda consegue uma distribuição dela, mas esses 3 serviriam muito para quando você precisa de uma solução que é on-premise, né? Você está lá na sua empresa, tem um servidor local, você está criando um sistema de clusterização ali local, quer usar o Hadoop, né? Ou mesmo que se você não tiver na sua empresa, mas em algum lugar que não seja uma empresa pequena, eu digo, mas uma empresa grande realmente, né, com aquelas salas enormes de cluster, pode usar um sistema desses. Mas se a sua necessidade for
cloud, né, se você não quer ter a máquina, não precisa ter a máquina, né, e como muitas coisas hoje em dia vem sempre migrando para o cloud, uma outra opção é o Amazon EMR, né, que seria o Amazon Elastic MapReduce, que ele também vai funcionar com base no sistema Hadoop, no ecossistema Hadoop, né, e é por isso que a gente veio falando até aqui agora, porque qual é o principal objetivo do Amazon EMR? É justamente trabalhar com Big Data em um sistema de clusterização, e dentro desse sistema de clusterização do Amazon EMR, o ecossistema Hadoop é o que faz, é o que gerencia, é o que organiza, né, a execução dessas tarefas, né, que ali por meio do HDFS para uma questão de armazenamento, mas que pouco se usa, até porque as máquinas do Amazon EMR não tem muito armazenamento, né, e fora esse armazenamento vai ter algo que se usa mais, que é esses processamentos do Yarn e do Hadoop MapReduce, né. Então, o que seria aqui? Eu já adiantei o Amazon EMR, essa plataforma de Big Data da Amazon Web Services, né, que seria a AWS, que tem com esse principal objetivo de provisionamento de clusters em ambiente cloud. Você tem um ambiente em cloud, você vai lá, solicita a Amazon que lhe disponibilize máquinas e que essas máquinas estejam em cluster, né? E aí, por meio do Normaster dessas máquinas, você consegue executar tarefas dentro dela, né? Você consegue fazer diversas coisas. E qual é uma vantagem, né, de usar o Amazon EMR? É principalmente a vantagem que você tem em quase todas as clouds, né? Ou em todas as clouds, que é a escalabilidade. É muito mais fácil escalar, tanto para você aumentar a quantidade de máquinas que estão trabalhando, quanto para você diminuir, né? Isso aí é muito mais simples, então você consegue gerenciar melhor os seus recursos financeiros também, né? Você vai pagar por máquina disponível, e se você não precisa dessa máquina disponível, você tira ela dali e não precisa dela. Se precisa, você acrescenta, né? Então você vai poder, com muita facilidade, ter essa escalabilidade da sua capacidade computacional e conseguir gerenciar com certa facilidade também, né, esses recursos que estão em cluster, porque o Amazon EMR já disponibiliza o ecossistema Hadoop dentro dele, que a gente vai ver um pouco mais, né, no próximo vídeo. Como eu disse, esse vídeo é um vídeo bem teórico, mas no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais a respeito disso, né? E aqui dentro do Amazon EMR, o que é que pode ter? Você pode, quando subir o seu cluster, já, né, pedir para que ele tenha um Apache HBase. Você pode pedir o Hive dentro dele. Isso aqui é muito para gerenciar consultas de SQL, né, essas coisas por meio do Hive. Você pode ter o TensorFlow para algum processamento que você precise. Então você, na hora que for criar o seu cluster do Amazon EMR, você já coloca o TensorFlow lá, né? E você pode também ter o Apache Spark, que é o que a gente está falando aqui a respeito do Apache Spark no Amazon EMR, é o assunto desse vídeo, né? Dessa aula. E aí então você tem um cluster, né, que pode processar Big Data, que tem um sistema de gerenciamento, e você tem um sistema também de processamento de dados que é até um pouco mais eficiente do que o que o sistema Hadoop consegue oferecer, que no caso é o Apache Spark, né? Ele vai ser um pouco mais eficiente, um tanto mais eficiente, não só um pouco, né? Vai ser um tanto mais eficiente do que o ecossistema Hadoop. Aí você pode disponibilizar ele dentro do seu Amazon EMR, o Apache Spark. Além disso, você tem a vantagem de comunicação, né, com alguns sistemas que a Amazon já tem. Você pode comunicar com o Amazon S3, com o Redshift, DynamoDB, né? Então você consegue fazer essas comunicações por meio do Amazon EMR, né? E buscar ou entregar arquivos, né, nesses bancos de dados, nesses sistemas de armazenamento, né? Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Como eu falei no início, é um vídeo mais teórico, né? A gente vai ter um outro vídeo prático, tá certo? Que vai realmente pôr a mão na massa, né? Vai lá, vai criar um cluster, vai gerar um jobzinho dentro dele, vamos ver ele funcionando tudo direitinho, tá certo? Mas por enquanto isso aqui é um vídeo mais teórico, para dar uma ideia, uma introdução do que é o Amazon EMR,
né? E para que ele serve, qual é a função e a funcionalidade, tá certo? De você ter o Amazon EMA, por que ele existe e quando que poderia ser usado, ok? Se você gostou desse vídeo, aperta aqui o botãozinho de curtir. Se quer ver o vídeo prático que vai ser lançado logo em breve, não se esquece de se inscrever, tá certo? E de apertar o sininho também, porque aí você vai ser notificado e não perde mais nenhum vídeo do canal, ok? Obrigado, até a próxima.